Hoje é o nosso segundo dia da devocional da jornada de 40 dias de rendição. E hoje falaremos sobre se arrepender. Arrepender é uma palavra que vem do grego, que se chama metanoia. Algumas pessoas chamam de metanel, que significa mudar de direção. Quando você está indo, por exemplo, numa rodovia, e aí você acaba avistando aquela placa para poder retornar, aquela placa ela nos dá o seguinte significado, que nós vamos fazer um retorno e mudar a direção do nosso trajeto. Estávamos indo em uma direção e agora estamos indo na direção oposta. É isto que significa a palavra se arrepender. Então, se eu, por exemplo, estou fazendo algo de errado e eu me arrependo, eu deixo de fazer o errado para poder fazer o certo. Isto que é, na prática, se arrepender. Mas para que haja arrependimento, eu preciso ter a compreensão do que é certo e do que é errado. Você concorda comigo? Porque se eu não entendo o certo ou o errado, eu não tenho do que me arrepender. Por que eu vou me arrepender se eu não enxergo que o que eu estou fazendo é errado? E esse foi um dos motivos de Jesus ter vindo aqui na Terra e a sua vida, com seus ensinamentos, com as suas lições, ele acabou nos mostrando o caminho da direita e o caminho da esquerda. Ele disse que de um lado existem os bodes e do outro lado existem as ovelhas, os peixes bons e os peixes maus, ruins. Ele disse que existe o joio e o trigo, a porta que é larga, mas também a porta que é estreita. Jesus veio nos mostrar qual caminho nós deveríamos seguir. Não somente o caminho de salvação, mas um caminho também de escolhas saudáveis e benéficas para a minha vida e para a sua vida aqui na Terra. Por exemplo, Pedro estava preocupado em saber quantas vezes ele deveria perdoar. E Jesus disse 70 vezes 7. É ou não é um ensino, uma direção nos mostrando o caminho certo a ser seguido? Jesus estava dizendo, se alguém fizer um mal contra você, perdoe 70 vezes 7. Porém, a partir do momento que você diz, olha, Jesus não é nada na minha vida, quem manda na minha vida sou eu, tudo bem. Perdoar para você não vai ser uma escolha certa, porque você não tem a palavra de Deus como regra de sua fé, como alicerce de sua vida. Mas se você deseja ou tem a palavra de Deus como a regra de sua fé, como alicerce de sua vida, então é Jesus que te leva ao arrependimento. Ouça o que diz aqui, Lucas 5, no verso 31. Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam dos médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Primeira lição de hoje, não sou eu, não é o seu cônjuge, o seu amigo, o seu patrão, o seu vizinho, o seu colega que te leva ao arrependimento. Quem te conduz ao arrependimento é Jesus. Ele que te mostra o caminho que você deve seguir. E aí, a partir do momento que você vai escolhendo e decidindo o que não agrada, o próprio Espírito Santo, ele vai trabalhando aqui, no seu coração, produzindo em você o arrependimento. Poxa, não era para eu ter falado isso. Poxa, caramba, não era para eu ter feito isso. Ai, Jesus me disse que eu preciso perdoar e eu me vinguei. Poxa, eu não posso agir assim, eu preciso agir diferente. É conhecendo a palavra, é ouvindo a voz de Deus, guardando ela no seu coração, que você alcançará o arrependimento dos seus pecados.
A Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos convence dos pecados, da justiça e do juízo. Então ouça a palavra, ouça a voz de Deus, guarde ela no seu coração, para que haja em você um verdadeiro arrependimento. Depois que você conhecer o certo ou errado, aquilo que entristece e o que não entristece o coração de Deus, segundo passo, reconheça os seus erros. A partir do momento que você observa e vê, poxa, estou errado, tenha a humildade de reconhecer os seus erros e admiti-los. Porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Então, você precisa reconhecer os seus erros. Por exemplo, a palavra de Deus fala de um homem chamado de Zaqueu. Ele era ladrão porque ele cobrava impostos indevidos e por esse motivo ele acabava roubando as pessoas. E você sabe que dinheiro é muito bom, mas não é tudo. E ele chegou a um momento de que ele começou a sentir que o dinheiro não era tudo na vida dele. Ele foi atrás de Jesus, subiu numa árvore muito alta. Jesus chamou ele pelo nome e disse: desce depressa porque eu vou lá na sua casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu. E sabe o que Zaqueu disse para Jesus? Olha, Senhor, Lucas 19, verso 8. Darei metade dos meus bens aos pobres. Se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Sabe o que ele estava dizendo para Jesus? Eu roubei muito dinheiro, eu roubei muitas famílias e eu estou aqui reconhecendo os meus erros. Sabe o que Jesus disse a ele? E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Reparou que quando Zaqueu reconheceu o seu erro, se arrependeu de ter roubado muitas pessoas, ele recebeu de Jesus o perdão. O perdão de Deus para que você seja salvo só vai acontecer quando houver dentro do seu coração um verdadeiro arrependimento. Jesus disse: hoje chegou a salvação a esta casa. Você quer que a salvação de Deus chegue na sua casa? Você quer que a salvação de Deus chegue na sua vida? Você quer que a sua alma seja salva? Então você não tem outro caminho a não ser reconhecer os seus erros e se arrepender deles. Terceira lição de hoje. Você sabe muito bem que o que te impede de se arrepender depois que você conhece o certo ou errado, o que agrada e o que não agrada a Deus, é o seu orgulho. O orgulho, ele gera no seu coração uma casca tão grossa que te impede de se humilhar. Por exemplo, quando o marido está errado, ele até reconhece que está errado, mas muitas das vezes ele não dá o braço a torcer para se humilhar e dizer à sua esposa: eu errei, minha esposa, meu amor, me perdoe. Geralmente, isto não acontece. Quando um patrão erra com seu funcionário, geralmente o patrão diz: eu errei, mas deixa para lá. Isto é orgulho, falta de humildade. E ouça o que a palavra de Deus diz sobre o orgulho. Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Provérbios 13, 10. O orgulho só gera discussões. Não seja uma pessoa orgulhosa. Errou, se humilha, vai até a pessoa, pede a ela perdão. Errou diante de Deus, se quebrante, vá até Ele, peça perdão, pois a palavra dele diz que Ele não despreza um coração quebrantado. Eu ainda ouso a dizer que você, mesmo errando,
Não estou aqui acobertando os seus erros, mas mesmo você errando, gerando no seu coração profundo arrependimento, você alcançará o perdão pela graça de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus disse que Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Você venceu o orgulho, quebrou o orgulho do teu coração, do teu ego, se arrependeu, pediu perdão. Agora, lembre-se do que Jesus disse para muitas pessoas. Ele curava, Ele perdoava, Ele liberava a salvação, mas Ele também dizia: vá e não peques mais. Você cometeu aquele erro, não volte mais naquele erro. Olhe para ele como uma lama. E lembre-se de que o porco, quando ele olha para uma lama, é ali que ele deseja estar. E Deus não te fez como um porco. Você é um ser humano. Você é um filho, uma filha de Deus. Cometeu um erro? Se arrependa. Reconheça seus erros. Vença o orgulho. E também mude de direção. Você que estava se embebedando, não utilize mais bebidas alcoólicas. Você que estava mentindo, se arrepende disso? Então não minta mais. Você que estava falando mal da vida das pessoas de maneira até excessiva, se arrepende disso? Não fale mais. Você estava xingando muito, ofendendo muito as pessoas, você se arrepende disso? Não xingue mais. Vá e não peques mais. Mude de direção, porque eu tenho certeza que isto vai alegrar o coração de Deus. Para a gente encerrar, eu gostaria de te lembrar da história do rei Davi, quando ele olhou para uma mulher que estava tomando banho e foi seduzido ao enxergá-la nua. Ele acabou desejando aquela mulher, se deitou com ela, a engravidou. E no momento de desespero, ele acabou colocando o seu marido na frente da guerra e causando uma morte precoce na vida daquele homem. Para Davi, o seu problema estava resolvido, mas ele cometeu um grande erro. E Deus usou um homem, um profeta, para dizer a ele: este homem que errou é você, Davi. Porque ele contou uma história. E quando ele termina de contar essa história, o rei Davi dizia: este homem é digno de morte. Mas ele não estava entendendo que aquela história estava falando dele mesmo. E o profeta disse: este homem é você, Davi. Você que cometeu este grave erro. Naquela hora, como escamas que caem dos olhos, o Davi enxergou o grande erro que ele havia cometido. E sabe o que ele disse? Pequei contra o Senhor. O Salmo 51 é o Salmo de Davi após o seu arrependimento. Ele disse a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele pediu a Deus: renove em mim e cria em mim um coração puro, Senhor. Porque Davi, ao ouvir uma verdade de um profeta de Deus, foi gerado no seu coração um profundo arrependimento. Às vezes, você erra e não enxerga os seus erros e precisa de alguém, como eu, aqui falando com você, sendo usado pelo Espírito Santo, para poder te mostrar que você está indo por um caminho que não é um caminho agradável ao coração de Deus. Volte, reconheça os seus erros, se arrependa deles, peça a Deus perdão, porque com toda certeza você será lavado e remido pelo sangue de Jesus, transformado pelo Espírito Santo e o melhor de tudo, vai viver a maior promessa de todas, que é morar no céu. Você recebe essa palavra? Aqui embaixo na descrição eu estarei deixando uma oração para que você venha fazer. Peça ao Espírito Santo com toda a verdade e sinceridade da sua alma: Senhor, no que eu preciso melhorar? Mostra para mim aonde eu estou errando. Que Ele vai te mostrar e eu creio
que através dessa palavra você vai mudar de vida e vai alegrar muito mais o coração de Deus. Que Deus abençoe sua vida, curte, compartilhe essa mensagem, porque assim como Deus falou com você, Ele também vai falar com muitas pessoas. Deus te abençoe.